a reabertura dos trabalhos na Câmara de João Pessoa e também eleições 2022. Ele está na base ali do presidente Jair Bolsonaro, já colocou o nome, inclusive, para ser uma das opções ao Senado da República aqui pela Paraíba. E eu também trago aí os últimos encontros aí de políticos paraibanos lá em Brasília e em São Paulo com as lideranças nacionais com vistas às eleições de 2022. E, claro, tem Napoleão de Castro lá de Brasília. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Rede Verdade, que está no ar. Olá, minha Paraíba! Dia 3 de fevereiro de 2022, é quinta-feira, estamos ao vivo, estamos no ar, nesse ritmo, nesse pique aqui, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência diária aqui na programação da sua TV Arapuã. O programa de hoje recheado de informações da política nacional e da política local. Mas deixa eu começar cumprimentando o meu convidado de hoje, o vereador Carlão, aqui de João Pessoa, ele filiado ao Patriota. Vereador, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Obrigado, Luiz Torres. Boa tarde a você, a todos que nos veem aqui e ouvem pelo Rede Verdade. Estou à disposição para a gente conversar sobre política, sobre a cidade de João Pessoa. Dizer que não cheguei bufando, não. É só respirando fundo para ter essa grande audiência que tem o seu programa, Luiz. Bacana, mas até o final do programa ainda é possível, Vamos lá. Olha só, vou lhe convidar para a gente falou em política, para a gente acompanhar aqui os últimos encontros nacionais, inclusive, que tem reflexos aqui na Paraíba. Olha só, ontem em São Paulo, a família Feliciano, e aí eu estou falando da vice-governadora Lígia Feliciano, do deputado federal Damião Feliciano, o presidente do PT aqui da Paraíba, Jackson Macedo, estiveram com o ex-presidente Lula. Tá, a gente tem imagens aí, inclusive, desse encontro lá em São Paulo. Olha aí, Lula com a vice-governadora Lígia Feliciano, que colocou o seu nome como pré-candidata ao governo da Paraíba pelo PDT. Segundo as informações, essa reunião daí, eles foram exatamente conversar sobre a possibilidade do PT na Paraíba apoiar a candidatura de Lígia para governadora do estado. A informação de que nem Lígia, nem Damião querem sair do PDT, querem deixar o partido, mas esperam aí esse apoio do PT. Em troca disso, eles trocariam Ciro Gomes, que é o presidenciável do PDT, para apoiar Lula já no primeiro turno aqui na Paraíba. Essa foi a pauta do debate. Enquanto esse encontro estava acontecendo em São Paulo, estava tendo um outro encontro com as lideranças nacionais do PT, lá em Brasília. Desta feita foi o governador João Azevedo, que teve com a deputada federal Gleisi Hoffmann. Você está vendo na foto aí na imagem, a deputada Gleisi Hoffmann, que é presidente nacional do PT, recebendo aí o governador João Azevedo, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressista, que está aí construindo essa aliança com o governador. E na pauta, a mesma coisa de Lígia Feliciano, o desejo do apoio do PT aqui na Paraíba, neste caso, para a candidatura à reeleição do governador João Azevedo, em troca também do apoio do primeiro turno de João a Lula no primeiro turno aqui na Paraíba. Ou seja, é Lula ali como na bola da vez, sendo procurado pelas lideranças políticas aqui na Paraíba. Há uma expectativa do PT sobre a decisão de Veneziano Vital do Rego, marcou para o dia 10 de fevereiro. Anota aí na sua agenda, dia 10 de fevereiro é que ele está querendo anunciar se é candidato ao governo ou não. E se for candidato ao governo, ele também quer o apoio do PT. Vereador Carlão, tá todo mundo querendo Lula, ninguém quer Bolsonaro, é isso? Na realidade, não, Luiz Torres. O que é que a gente vê? É uma pena a gente ver esse tipo de política. A política, a gente sabe que ela depende muito de apoio. E esse apoio político ele tem que vir também revestido de um apoio moral, de um apoio ético, de um apoio longe da corrupção e mais próximo da realidade do povo. Quando você busca mais o convencimento do povo, o convencimento das pessoas livres, o convencimento daquelas pessoas que estão insatisfeitas com a atual política, você não precisa de um governador, você não precisa de um presidente, você não precisa necessariamente de forças políticas soberanas que vai interferir na sua atividade, no seu dia a dia político. Luiz Torres, você é um homem extremamente inteligente e há muito tempo eu vejo aqui as pessoas que são entrevistadas no seu programa. Elas muitas vezes estão atreladas a forças políticas, a partidos políticos, a Brasília e distante da cidade de João Pessoa e distante do nosso estado da Paraíba. É esse tipo de política que a direita, que o conservadorismo,
que o próprio presidente Bolsonaro vem tentando fazer. Estar mais próximo das pessoas e distante dos partidos e das forças políticas. Tá. Bom, mas vamos lá. No seu caso específico, você está confirmando sua intenção de ser candidato ao Senado da República pelo Patriota na base do governo bolsonarista. Como é que isso está sendo construído? Primeiro, eu preciso de um partido, Luiz. Assim, a direita ela é muito recente, se a gente for perceber o retorno dela dentro da política. Ela surge com o presidente Bolsonaro em 2018, mas em 2016 eu já tinha sido candidato e fiquei como suplente, e agora eu confirmo a minha candidatura em 2020. Então a direita ela é muito recente, pelo menos recente, quando eu digo recente, essa ação recente dessa nova direita, esse conservadorismo que surge para ocupar espaços políticos na Paraíba. Isso é fundamental. Quando eu coloco a minha candidatura ao Senado, o partido me convida e eu coloco meu nome à disposição, e o Patriota, através do presidente Valber, o que é que isso quer dizer, Luiz? Quer dizer que não vai se repetir o que se repetiu em 2018. O que é que aconteceu em 2018? Foram várias candidaturas. A gente viu a senadora Daniela Ribeiro e veneziano Vital do Rego sendo alçado à condição de senador da República, mas teve uma ausência. Faltou alguém que representasse essa direita, faltou alguém que representasse esse conservadorismo. Essa ausência pode, inclusive, ter ocasionado a vitória da própria senadora Daniela Ribeiro. Isso não vai acontecer mais em 2022. E a minha posição política hoje é justamente isso, se comunicar com essas pessoas que ficaram frustradas com alguns votos que deram ao Senado e ver em mim a possibilidade de representar esse conservadorismo dessa direita. Preciso de um partido. Fui agora a São Paulo junto com o presidente Valber Virgulino, a gente estava lá semana passada. O Patriota confirma a minha candidatura ao Senado, mas, acima de tudo, confirma outra situação. Precisamos fazer um deputado federal que venha do Partido Patriota, que hoje é o partido que mais se comunica com esse conservadorismo, com essa direita, com essas pessoas que querem uma nova política. Então o Patriota trouxe dois grandes objetivos para mim, para Valber. Essa reunião foi? Foi semana passada, Luiz. Junto com o presidente Marreca, junto com o presidente Ovasco, junto com todas as direções. Disseram, olha, Carlão, tudo bem como o Patriota vai se posicionar na Paraíba, a sua candidatura ao Senado. Mas nós precisamos ter um outro projeto. E esse outro projeto passa na minha candidatura ao Senado e no nome para deputado federal dentro do partido. Nós fomos o partido que mais nos comunicamos com essa direita e com esse conservadorismo e somos o partido que tem uma condição de fazer isso. E quando é que você começa a sua pré-campanha propriamente dita, do ponto de vista, inclusive, de conquistar anúncios de apoios e tudo, ou seja, dentro da legenda ou fora aí com outras lideranças da base bolsonarista? Eu tenho conversado já, Luiz, e muitas vezes essa conversa ela é mais de bastidores do que de fotografias e Instagram como essas que a gente estava vendo. Como essa que a gente viu. Eu posso dizer que conversei, por exemplo, com o deputado Pedro Cunha Lima. Ainda Você esteve com o deputado Pedro Cunha Lima, que é pré-candidato ao governo. Que é pré-candidato ao governo. É um homem que está aí colocando a sua candidatura, é um cara jovem, que tem uma história dentro do PSDB aqui, né, junto com a sua família. Entretanto, eu fui dizendo que a direita e esse conservadorismo tem um candidato posto, que é o candidato hoje, presidente do PTB, Nilvan. Nós temos esse candidato à direita e conservadorismo? Temos. É possível fazer alguma agremiação, alguma junção de forças? Também é possível, Luiz Torres. Eu fui justamente dizer isso com o deputado Pedro, colocando, óbvio, a minha candidatura ao Senado, mas também dizendo que essa comunicação com ele, um mandato que se comunicou com 85% da sua candidatura, se comunicou com o partido hoje, com o presidente Bolsonaro. Se comunicou com respeito a essas políticas. E hoje, o que eu vejo dentro da direita, Luiz, é que essa direita ela precisa ir além daquela única visão de que Bolsonaro, que é o nosso presidente, mas dentro dos estados nós precisamos nos comunicar com todos aqueles que podem contribuir com isso. Agora, vereador, você tocou num ponto aí, chave X dessa questão, desse debate, de como a base bolsonarista deve se posicionar aqui em 2022 na Paraíba. Dois caminhos propriamente. Um deles é de chapa exclusiva, de chapa completa só de quem vota em Bolsonaro, de quem apoia Bolsonaro. E a outra de quem defende uma amplitude ali, como você está dizendo, apoiar uma candidatura como a do deputado Pedro Cunha Lima, tendo ali indicações de bolsonaristas dentro da chapa, mas propriamente o deputado Pedro, inclusive, está num partido que tem outro candidato a presidente da República e faz ali um trânsito não tão exclusivo em relação à base de Bolsonaro. Qual das duas você acha mais importante para esse momento? Qual das duas você, como candidato ao Senado, encontraria mais prosperidade do ponto de vista de fazer prosperar esse debate? A gente vê hoje nos Torres aonde o presidente Bolsonaro está. Ele está dentro do PL, que hoje é capitaneado por Wellington Roberto, que tem, inclusive, seu filho candidato ao Senado, que é o Bruno Roberto. Eu, por sua vez,
esse partido ele vai ter uma grande comunicação com a base bolsonarista aqui. Do outro lado, nós temos o Partido Patriota, o PTB, o Nilvan, que foram a cara do Bolsonaro aqui dentro da Paraíba. Essa cara de Bolsonaro e essa base conservadora, ela vem avançando. E o eleitor direitista e conservador, ele é muito exigente, Luiz Torres. E na hora que ele olhar, ele vai entender que Bolsonaro escolheu o PL por uma ação fisiológica. Ele precisava de um partido, e um partido grande e forte para estar ali. Mas os verdadeiros representantes da direita, do conservadorismo, eles vão estar ali independente do partido. Inclusive, independente do partido do presidente Bolsonaro. Quando a gente junta PTB e Patriota, a gente traz essa identidade conservadora, bolsonarista, para dentro desses dois partidos. E essa identidade ela pode ser arrastada. Trazendo o Nilvan, trazendo o Pedro Cunha Lima. Imagine essa grande chapa, olha só que grande chapa. Os dois na mesma chapa. Nilvan, Pedro Cunha Lima, trazendo um PL para dentro. Quem candidata a vice e quem candidata a governador aí? Boa. Agora você acabou de dizer. Nós temos dentro do partido o candidato a governo, Nilvan Ferreira. Nós temos pelo PSDB o candidato Pedro Cunha Lima. E nós temos o PL que tem uma outra candidatura. Agora colocando o seu filho, o Edson Roberto, o Bruno Roberto. Agora é hora de sentar, de tirar a roupa da vaidade, de colocar uma eleição local que nós temos aqui com chance real. Com chance real de vitória. O governador João Azevedo, seja pela pandemia ou por algumas ações, não conseguiu evoluir no seu mandato. Isso a gente consegue ver diante das fragilidades, tanto na segurança pública como na saúde. E eu entendo, sabe, Luiz Torres, eu não quero ser aqui uma pessoa que vai crucificar esse candidato, de forma alguma. A pandemia atrapalhou e atrapalhou muito todos os chefes do Poder Executivo. E eu tenho que ter responsabilidade para isso. Mas a gente traz, por exemplo, o que fez o presidente Bolsonaro no tempo de pandemia, começo de pandemia, foram 4.000 obras já concluídas ou em andamento dentro do Nordeste. É preciso que o governador apresente o que ele fez nesse período de pandemia. A gente quer ver essas respostas. O discurso de Nilvan e de Pedro são mais contundentes contra o governador João. Você acha que a oposição será feita uma posição mais ferrenha? Eu não tenho dúvida disso. Eu me coloco também aqui contra o governador João, mas entendendo, sou um candidato à oposição, sim. Sou contrário ao governo, sim. Inclusive, foi ele mesmo que disse que não queria bolsonarista no seu palanque. E essa frase do governador João Azevedo vai levá-lo à derrota nas eleições. E por que eu digo isso? Porque hoje o bolsonarismo, o conservadorismo, a direita, ocupa a casa das pessoas, as famílias, e essas pessoas que têm como tríade ou como força política pátria, família, liberdade e Deus, são áreas inerentes à política, assim, voltadas para o íntimo do ser humano. Essas áreas elas estão hoje voltadas para uma mudança dentro da renovação política. E quando João Azevedo diz, olha, eu não quero bolsonaristas comigo, não quero direitistas, conservadores comigo, ele coloca essas pessoas à margem e diz, também não quero estar contigo. E essas pessoas vão decidir as eleições de 2022. Vereador, as pesquisas de 2022, todas registradas, porque assim o Tribunal Superior Eleitoral e a legislação eleitoral impõe, todas registradas e divulgadas, estão apontando aí a liderança do ex-presidente Lula em relação ao presidente Jair Bolsonaro, mas isso é algo do processo eleitoral, mas alguns números que chamam a atenção dizem respeito à questão da aprovação ou reprovação do governo e apontam ali a última avaliação, inclusive apontando 41% de avaliam como péssima gestão de Jair Bolsonaro. Você acha que é pesado sustentar aqui na Paraíba o nome, a carga, o peso e o governo Jair Bolsonaro, por isso que você está querendo também abrir para poder desafogar um pouco esse peso e não ficar restrito a um nicho só? Muito bom poder falar sobre isso, Luiz, de forma tão aberta, né? Não pode ser pesado você apoiar um presidente da República que com 4 anos de gestão não teve nenhum caso de corrupção atrelado à sua política. Não pode ser pesado um governo que, num período de pandemia, colocou mais de 70 bilhões de reais entre municípios e estados. Não pode ser pesado um presidente da República, como o presidente Bolsonaro, que prega pela liberdade, pelo consentimento da pessoa individual. Essa pessoa, esse presidente que está buscando um novo posto. Esse mesmo presidente foi aquele que, sem poderes partidários fortes, sem partidos fortes, sem caciques da política, sem um fundo partidário alto, conseguiu ser presidente da República. Hoje o Bolsonaro que aí está, ele percebeu que era preciso mudar e entender que existe política e para se fazer política tem que se comunicar assim com o Centrão, com o PP, com o PL, com o Patriota, com o PTB. Esse Bolsonaro que surge agora, ele entende que essa comunicação é necessária.
E ele vai vir mais forte, O sim. deputado Juliano Lemos, sentado aí na sua cadeira, nessa cadeira que você está aí, disse que o presidente Jair Bolsonaro será o presidente mais traído da história do Brasil. Você acredita nisso? Quando Juliano Lemos fala isso, ele fala da sua posição em ter deixado o próprio Bolsonaro? Quando Juliano Lemos fala isso, que ele será o mais traído, será que é porque, nesse momento, pessoas entenderam que, olha, presidente Bolsonaro, essa sua posição firme, eu pensei que era só um debate político, mas como você quer fazer isso de verdade, eu não estou mais contigo. Será que é isso? Eu vejo que o presidente Bolsonaro, indo no andar da política, Luiz Torres, a gente vê pessoas sendo deixadas para trás e outras para frente. Acho que ninguém foi mais traído hoje, eu posso dizer aqui, de que o governador Ricardo Coutinho, sozinho, isolado, tinha a maioria na Assembleia, tinha a força da caneta do governo, foi deixado para trás. Hoje é praticamente execrado. No entanto, essas forças se unem hoje. Está lá Ricardo Coutinho, está lá o ex-prefeito Luciano Cartacho, está lá forças querendo se unir ali por causa de um fundo partidário, todo mundo trazendo, assim, acho que é uma migalha política isso, sabe, Luiz Torres? É migalha, você juntar todo mundo ali e trazer um peso. E esse peso é o peso da corrupção. As pessoas vão decidir isso nas urnas e sim, naquele momento vão entender, ó, porque esse conglomerado aqui, o que é esse monte de povo processado, com corrupção, com várias ações aí em andamento, porque esse povo está todo junto. Então as pessoas vão fazer essa análise. Eu penso que o presidente Bolsonaro não será o mais traído, mas sim, no andar, muita gente vai olhar e vai dizer, opa, presidente, não vou segurar. Era só discurso político. Os firmes continuam firmes, como eu continuo, como o Valber e muitos outros. Tá. Você está na base do prefeito Cícero Lucena, na Câmara de João Pessoa. Eu ia lhe perguntar se o prefeito Cícero Lucena tem dado aí sinais públicos que vai votar em João Azevedo para a reeleição. Se ele olhar para a Câmara e cobrar da sua base, da sua bancada na Câmara, que siga ele politicamente, o que é que o vereador Carlão vai dizer e vai fazer? O senhor guarde, segura um pouquinho aí, pensa um pouquinho para responder. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho falando com o vereador Carlão aqui de João Pessoa e trazendo também Napoleão de Castro. Tem uma pauta com os governadores do Brasil como um todo hoje lá em Brasília.